Olá e bem-vindos ao God Shell, seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. Eu sou o Dino, CTO da IntegraSul, e me acompanham Anderson de Godoy, líder do Red Team da IntegraSul. Olá, pessoal. Marcelo Pacheco, CEO da IntegraSul. Olá, pessoal. E como convidado especial, hoje a gente tem Alexandre Sabino, ele é engenheiro de sistemas da Fortinet, e o Alexandre, até por curiosidade, a gente já se conhece faz algum tempo, né, acho que foi num evento no México, né? México, Na época até, tu não trabalhavas na Fortinet ainda, a gente estava num evento técnico lá promovido pela Fortinet, e isso foi 2019, eu acho. Nossa, 2019. faz algum tempo, né? E eu me lembro que a gente tinha que gravar aqueles vídeos para final lá do UFC, né? Do CTF da Fortinet. E daí eu tava, né? E eles queriam que fizesse pose e tal. E daí eu vi que já tinha gravado o teu, assim, né? Daí tava lá, super, super cool, assim, o Sabino lá, né? Jogando cabelo. E eu digo, poxa, o que eu vou fazer? Tirou a única coisa que eu podia fazer. Mas legal. Então faz tempo que tu tá na TI, na área de segurança também, né? Já passou por grandes empresas aí e acabou sendo capturado ali pela Fortinet, né? Pelo teu expertise, pela tua experiência toda e pelo teu conhecimento, né? Sabino, muito obrigado por participar aqui com a gente do nosso podcast, e eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho de ti, falasse um pouquinho da tua história, como é que tu chegou aonde tu tá hoje. Legal. Bom estar com vocês, agradeço o convite também. Muito bom falar com vocês de uma forma digital, né? A gente geralmente se encontra aí pessoalmente em eventos, enfim. Que inusitado, né? Geralmente é o contrário. Exato. E, bom, eu já estou na área de TI aí pelo menos uns 25, 26 anos. Vim primeiramente da área da camada 1, né? Passava cabo e depois fui evoluindo. Com segurança da informação, né? Na parte de cibersegurança eu estou aí há pelo menos 11 anos, especificamente com isso. Trabalhei em integradores da Fortinet, então por isso, né, a gente se encontrou lá lá no México. Então trabalhei um bom tempo no integrador em Curitiba. Depois disso comecei a fazer treinamentos para a internet. Ainda também faço parte da Hack One, né, na parte da pós-graduação lá, então continuo ainda fazendo alguns treinamentos por lá. E depois entrei na Netscope, fiquei um tempo e agora, né, faz um ano e 4 meses que eu estou na Fortinet. Então, basicamente, sendo bem sucinto, é isso. Né, vindo da parte de cabeamento, redes e depois cibersegurança. Acho que esse é o caminho mais trivial que acontece aí para quem vem do mundo de redes e depois vai para cibersegurança. Legal. Bom, hoje o assunto, a gente poderia falar aqui de muitos assuntos, né? Tem o Sabino certamente tem repertório aí para várias disciplinas aí dentro da parte de segurança da informação, mas hoje até um tema relativamente novo. Eu confesso que eu não sei uma definição restrita sobre ele, mas é cibersegurança além do perímetro. Então, eu gostaria que a gente, se vocês pudessem conceituar, o que vocês entendem por cibersegurança além do perímetro, o que isso significa, né, para a disciplina de cibersegurança? Eu acho que... Acho não, né? Nós somos mais velhos de casa, né? Tanto o Dino, né? Quanto todo mundo que está por aqui. Antes nós tínhamos um perímetro bem definido, né? Principalmente lá na década de 90, 2000. E era um perímetro bastante definido, que a gente tinha um firewall só, né? Um IP tables da vida que protegia a parte interna,
mal tinha uma conexão de internet, então você era bastante confinado, né? Então você tinha um perímetro conhecido. E hoje, né, com a evolução que nós tivemos nesses últimos 20 anos aí, esse perímetro ele se desfez, né? Não vou falar que morreu através dos firewalls de borda, mas ele, ele, ele se desfez. Porque, principalmente na época da pandemia, muita gente, né, a maioria das pessoas trabalhavam a partir de casa. Então, essa superfície de acesso ou superfície de ataque, ela aumentou horrorosamente, né? E por isso a gente fala que hoje a cibersegurança não está limitada àquele perímetro que nós tínhamos no passado, de um firewall, né? Até no passado não, até hoje nós temos esse perímetro limitado, mas ele se estendeu. E quando a gente está falando de levar cibersegurança para um ambiente de home office, né? Um ambiente externo à empresa, então você tem que pensar em outras questões, né? Em outros tipos de segurança, e é onde que a gente vê muitos gaps, para quem é integrador, possibilidades de fazer negócio pelo fato ou da empresa que quer fazer um investimento para levar cibersegurança para esses usuários que estão remotos, ou até mesmo, né, mostrar as oportunidades de negócio que existem, né, para você poder ajudar as empresas a evoluírem na parte de cibersegurança. Então, eu acho que, resumindo, o perímetro hoje eu falo, é o usuário lá na ponta. Né? E depois a gente pode até falar um pouquinho mais, né, que hoje a gente tem um novo perímetro que a gente pode falar que é mais a identidade. Né? Hoje, grande parte dos ataques hoje acontecem por identidade, né? Nem por tentativa de ataque ou exploração de alguma coisa. Né? Então são baseados mais na identidade. Isso a gente pode decorrer, falar um pouquinho mais depois. Eu acho que o Sabino colocou bem, acho que é muito mais quem está acessando e não de onde está acessando, né? Então, Tá? antigamente nós éramos muito focados exatamente no conceito do castelo lá, né? Então, tu tinha a porta lá É, e jogava, tava todo mundo dentro do castelo e estamos protegido. Agora, o pessoal saiu do castelo e então, eu acho que esse foco em identidade é um ponto que está muito em alta. Eu acho que estrategicamente é um viés muito interessante, porque exatamente tu vai focar naquilo de quem está acessando, questão de comportamento, tudo, vários fatores nesse sentido, para melhorar a proteção fora do perímetro, né? A gente até, o podcast passado foi sobre a questão Isso da foi sobre identidade identidade, né? e foi levantado justamente essa questão dos ataques, eles não partem mais sobre... Claro, ainda existem as questões das explorações de vulnerabilidades, isso sempre vai acontecer, mas o ponto principal e mais fácil é que hoje se procura muito por vazamento de dados, né? Então, principalmente credenciais de usuários, o que facilita mais da metade de um ataque quando tu não precisa grandes coisas. Tu tem o usuário e senha válido do sistema, e aí tu gera até menos alertas dentro da questão. Outra coisa que tu comentaste ali sobre a superfície, que ela modificou bastante, a gente tem um grande crescimento, principalmente da parte de aplicações, né, que, com containerização, né, o Docker, que o crescimento é exponencial e muito fácil, e aí até é um case nosso que a gente tem. Nós temos um serviço de mapeamento de ataque, né, mapeamento de superfície de ataque ali, e numa fintech startup ali, eles, para não engessarem a produção dos desenvolvimentos, eles tinham poder de subir aplicações e disponibilizando para testes, né? E aí, quando a gente fez esse mapeamento da superfície deles, a gente encontrou coisas criadas e nunca removidas. Então, tinha lá teste logs, teste Kibana, Kibana logs, tudo exposto para a internet, porque o crescimento foi esse, né? Todo mundo vai subindo a sua aplicação para testes e fica esquecida em algum momento se não tem um controle, uma política, alguma coisa assim. Então eu concordo plenamente que essa questão do perímetro não tem mais como ser somente um local. Acabou isso. E hoje, né, nessa última década a gente falava muito
da mudança para cloud, né? Agora a gente está falando de IA, mas mudança para cloud é exatamente isso que você falou. Todo mundo, muitas empresas subiram, achando que também, tô na cloud, tô seguro, mas a gente sabe que não é assim que funciona. E esses workloads ficaram lá, né? E eu acho que hoje também existe uma grande possibilidade de negócio e até mesmo de ajudar as empresas a entender como esse serviço que vocês fazem, né, de identificar o que está exposto, o que não está, o que não está seguro, enfim, né, e ajudar a mitigar esses riscos aí que existem na cloud. Mas eu falo que é enxugar gelo, né? É, Pois é, né? A gente saiu então ficou mais difusa aquela borda que existia bem definida uma vez, né? Ela era até o firewall e do firewall para trás, né? Então agora a gente tem que bom, um ponto, né, que vocês citaram, que é a questão da identidade, então, que é considerado, então, o mais importante. Primeiro, eu preciso saber quem que está acessando e, né, o que está acessando. Essas duas coisas eu acho que é identidade e autenticidade também, né? Então, garantir que a pessoa é a pessoa mesmo, né? Porém, tem um outro fator, né? Mesmo que eu identifique, não, essa é a pessoa certa, essa é o acesso é legítimo e ela está acessando exatamente o que ela pode acessar, porém essa pessoa ou esse agente pode estar comprometido também, né? exato. Então quer dizer, não é só eu dizer, tá, agora tu tá acessando, tá, beleza, né? Porque isso basicamente é o que, por exemplo, um Google faz, né? Eu estou acessando lá o Gmail, ele vai usar autenticação multifator, ele vai usar uma série de técnicas para garantir que eu sou eu que estou acessando o meu e-mail, beleza. Só que se eu tiver comprometido e tiver algum agente na minha máquina que está lendo esses e-mails, ele não vai saber, né? O que mais que tem, além da identidade, para proteger esse novo perímetro, né? Eu acho que, acho não, né? Eu sempre falo acho, mas a postura, a avaliação da postura, né? O conceito de Zero Trust, acho que isso é inevitável hoje, tanto que, né, a maioria das empresas está mudando a conectividade dela de VPN para Zero Trust, principalmente, né, usando funções de Zero Trust Network Access, justamente para avaliar continuamente a postura, né? Como você bem disse, Dino. Às vezes o cara está acessando uma aplicação dele a partir das suas credenciais, que são totalmente válidas, mas ele pode estar comprometido de alguma forma. Né? Então, como que eu avalio que ele está acessando essa aplicação, né, e consigo identificar que ele não pode acessar no momento que ele está comprometido? Né? Então, o, o Zero Trust entra nesse conceito para a gente avaliar a postura, avaliar outros itens, principalmente na máquina do usuário, para que ele possa ter um acesso seguro àquela aplicação, seja ela na cloud pública, seja ela num data center privado, enfim. Né? Então, esse conceito de Zero Trust hoje, principalmente para quem está trabalhando fora dos limites da empresa, né, fora do ambiente presencial, eu acho que acho não, é necessário para que a gente tenha mais segurança no acesso, né, desse usuário para as aplicações, ou para as aplicações SaaS, ou para uma aplicação cloud aí dentro das empresas, né? Eu acho que eu também, complementando, nesse mesmo conceito aí do ZTNet também, eu acho que no modelo mais antigo, que eu digo, as aplicações eram publicadas lá para todo mundo acessar. Eu acho que também hoje tu consegue ter essa possibilidade de definir muito bem o que tu vai expor e para quem tu vai expor, né? Então isso também ajuda numa estratégia de segurança onde eu tenho um ambiente um perímetro maior, né? Eu defini que esse sistema vai ser acessado somente, ou seja, ele está sendo visto lá para fora somente por esses usuários que têm permissão, né? Porque no modelo tradicional eu tinha ele exposto, o próprio cliente comentou a própria VPN, né? Era um modelo onde eu conectava e a partir dali eu de repente tinha acesso a vários hosts, vários serviços dentro do ambiente, né? E no modelo Zero Trust eu consigo definir muito bem quem vai ter acesso e fechar isso de uma forma mais eficaz, né? Por isso que eu acho que a grande dificuldade hoje
né, das empresas para proteger esse perímetro, geralmente, é ter essa visibilidade, ter esse controle, e é por isso que hoje, dentro do ambiente tecnológico aí das empresas, né, está se olhando muito para lá, para o framework de SaaS, né, que ele ajuda a complementar, a trazer esses tipos de funcionalidades e outros frameworks também para garantir o acesso seguro, né, como ZTNA, controle de Shadow IT, né, criptografia também de ponta a ponta, e ter visibilidade de tudo isso que acontece, né, no ambiente remoto até as aplicações, né? Então isso hoje é uma tendência e a gente sabe que é um mercado que está em bastante evolução e as empresas estão olhando muito para esse tipo de cenário hoje. Mas eu consigo. Porque, digamos assim, ainda. Claro que muita gente está indo para o lado do ZTNA, só que ainda também existe muita oferta e às vezes pouca definição do que é, né? Porque às vezes o cara vai lá, bota o selo ZTNA e diz, não, beleza, eu tenho ZTNA, né? É. Então ainda é meio vago, eu diria, né? A maneira como isso é implementado, né? Claro, usando cloud como então tudo vai passar por aquele POP e tal, é uma abordagem. Mas a grande maioria eu acho que ainda se utiliza de recursos como VPN. E então, para essa empresa que ainda está nessa estrutura, qual que é a resistência, ou assim, culturalmente, o que essa pessoa, essa empresa tem que mudar? E outra, esse trabalho para mudar para um modelo de ZTNA, ele precisa ser completo, ele dá para ser híbrido, dá para trabalhar com as duas coisas, e se é muito difícil, muito custoso, né? Eu acho que dá para fazer, né, de todas as formas que você falou, mas principalmente conscientizar a empresa do que ela precisa disso, né? Não é só simplesmente a VPN ela vai ser segura só com MFA. Não, né? A gente sabe. Então dá para fazer um ZTNA com postura. E, claro, eu acho que o importante em relação a uma implementação, principalmente ZTNA, é entender os casos de uso da empresa. Né? Que muitas vezes eu vejo por concorrentes nossos, né, da Fortinet, e até mesmo quando eu não estava na Fortinet, que empurrava toda lá tudo que era possível para o cliente, sendo que de repente ele só precisava do ZTNA, né? Então eu acho que o importante é fazer esse trabalho consultivo com a empresa, essa conscientização do que realmente ele precisa, né? Mostrar que em cima do cenário que ele tem, talvez ele tenha que investir num Next Generation Firewall, que muitos ainda não têm, né? Isso é base hoje. Fazer uma utilização de aplicações de ZTNA, seja, né, de fabricantes distintos, mas necessário fazer esse tipo de investimento e principalmente, né, entender como é esse cenário ao qual a gente vai fazer essa implementação. Que eu acho que essa é é o grande valor que a gente entrega para o cliente se nós entendemos o que ele precisa. Não é simplesmente falar, você precisa de ZTNA. Não, mas como eu vou te atender, né? Como eu vou te ajudar no negócio, como eu vou conseguir mitigar o que você tem de gaps de segurança. Então, acho que esse é o ponto. Uhum. Não é como assim, agora, a partir de amanhã, a gente não usa mais VPN, até porque VPN tem usos legítimos não só para acesso de usuário, mas business to business, por exemplo, né? Quer dizer, eu quero interligar a minha infraestrutura com uma infraestrutura da AWS, isso ainda vai usar VPN, quer dizer, as pessoas às vezes acham que não, então agora eu quero o ZTNA entre o meu Firewall e o Google, não. Não. Não é assim que funciona. Mas mesmo no acesso de usuário, e tem muitas situações, e às vezes até o próprio ZTNA pode se utilizar de uma tecnologia IPsec, por exemplo, que é nativamente de VPN para rotear alguma coisa ou para algum protocolo, né? Porque também tem isso, né? Não são todos os casos de uso, mesmo para acesso remoto,
que o ZTNA vai cobrir, né? Tem Exato. protocolos específicos, legados principalmente, alguma coisa que... Porque o ZTNA, ele é muito... Como é que eu posso dizer? Ele é muito... ele sabe, ele tem muita consciência do que está passando, né? Então ele tem muito controle, ele sabe exatamente, não, aqui está acessando esse serviço, essa porta nesse caminho, a que momento, com que permissão, né? Então ele tem que entender muito completamente tudo que está passando ali, né? E de repente tem alguma aplicação que não existe uma visibilidade nesse nível, né? A partir do ZTNA. E isso a gente pode até expandir para OT, ou IoT, ou outras coisas que às vezes não é a melhor abordagem e de repente é mais interessante fazer segmentação, fazer VPN, né? O importante é saber que quando envolve o usuário, geralmente é muito interessante tu garantir essa autenticidade, né? Exato. E, E até o que você falou aí bem, né? Até algumas soluções da Fortinet, por exemplo, o SaaS da Fortinet, você fecha um IPsec e faz a postura em cima disso, né? Então você consegue fazer a postura usando o IPsec, né? Vendo o que ele tem, se está no domínio, se não está, se está usando um antivírus, né, de terceiro, se está de repente com um Service Pack instalado não, mas mais atual, né? Então você consegue conjugar isso com essa conexão IPsec e fazer esse sim. tipo, esse tipo de segurança, né? Utilizando o Zero Trust como base. Ouvindo tu falar, dá até para fazer um paralelo, que eu acho que é uma tecnologia que já se usa há mais tempo, que é o NAC, né? Exato, exato. Então, seria um NAC global, No global. digamos assim. Com Eu acesso remoto. vou... porque o NAC ele vai fazer o quê? Quando eu entro na rede, ou através do Wi-Fi, ou através de um acesso físico mesmo, por cabo, esse equipamento vai validar se eu estou em compliance, né? Que nem tu falasse, se está atualizado, se tem antivírus, se é a pessoa mesmo que está acessando, se aquele equipamento, de repente, é um equipamento liberado, daí eu posso verificar com certificado, com MAC, enfim, né? O fingerprinting, algumas outras coisas, e só depois ele vai liberar o acesso, né? Ou ele vai me deixar numa sala de espera, ali, digamos assim, até eu provar que eu posso ter aquele acesso. E o ZTNA, de certa forma, é parecido. O ZTNA eu acho que tem muito mais a ver com a abordagem que a gente lida com os acessos do que com o meio em si, né? Com... É a forma como você acessa, né? Exatamente isso, né? Tanto, até pelo nome ele diz, né? Network Access, né? Como você vai acessar. Então, Uhum, ele está verificando a postura continuamente, que é isso que vai trazer a segurança, né? Então, se eu sair sim. um pouco daquele compliance, eu perdi o acesso, né? E o legal de quando você está Isso remoto, do contínuo, né? isso, Que é interessante, né? Porque a VPN fazia isso, né? Tu conseguiu acesso, tu tem acesso indefinidamente, né? exato, exato. Então, você Desculpa está por lá interromper. conectado, você tem acesso full, né? Então, não Uhum. estou verificando postura. Já o ZTNA, não. Continuamente, ele vai estar avaliando se, porventura, tirei a máquina domínio, por exemplo, já perde todo o acesso, né? Então, essa é a segurança. E isso mostra muito valor, né? Quando alguém não tem esse tipo de função e a gente consegue mostrar isso pro cliente, né? Ou para uma, um prospect, uma prospecção nossa, né? Para um cliente, um negócio. Eu acho que até é Uhum. interessante entender. O ZTNA, ele não é um produto, né? Ele é um conceito. Então, ou seja, não é aquela eu vendo, só que nem tu comentaste mesmo, o mercado tá, como tá tanto o ZTNA com o Zero Trust, que também é outro conceito, o mercado acaba às vezes entendendo, não, estou vendendo, que nem o Dino falou, põe um selo lá, eu tenho aqui, eu vendo o Zero Trust, então, esse o Zero Trust ele não é um produto, tu tem Zero Trust, sim, eu comprei Zero Trust do fabricante X. Não, o conceito, ele é como é o ZTNA. Então, acho que dependendo da forma que ele é feito, ele tem a função exatamente de trabalhar nessa visão do menor privilégio ali, né? Ou seja, realmente de fazer Exato. essa visão, né? Então, só que o mercado às vezes usa muito essas.
pegadinhas aí. Que antes vocês estavam conversando e falando sobre até que é um dos pontos hoje que a maioria das ferramentas falam, né, que devem fazer, principalmente na parte de SOC, monitoramento, porque tem que ter esse tipo de análise de comportamento, né? Então, tu tem dentro da tua ferramenta ali, por exemplo, hoje na Fortinet, eu particularmente, eu não conheço tudo, né, até por sermos parceiros, mas eu não trabalho diretamente. E aí, para eu entender também como é que funciona a parte de análise de comportamento dentro das ferramentas da Fortinet hoje. Então, por exemplo, é com IA, eles utilizam alguma base, alguma coisa para essa identificação, ela faz um monitoramento contínuo daquele usuário e aí ela aprende como que ele trabalha, da onde que ele acessa, qual que é o padrão de acesso dele, como é que é mais ou menos Então, essa questão. bom, hoje dentro da Fortinet, né, basicamente todas as soluções aí, elas utilizam o nosso FortiGuard, né, o Labs. É onde a gente recebe todas as informações, né, de todos os sensores aí do planeta. Então ela já utiliza uma engine de IA há muito tempo, né, mais de 15 anos, e isso que retroalimenta, né, os produtos da Fortinet. Um exemplo, o Firewall, nas soluções de DLP, o nosso SASE, nossa ferramenta de ZTNA também. Então tudo isso é retroalimentado. E trazendo um pouquinho mais para esse lado, principalmente do perímetro, por exemplo, para o SASE, né, esses nossos pontos de presença que são retroalimentados pelo nosso FortiGuard, ele já consegue identificar, né, e já ter ali a base do que pode ser uma ameaça recente ou o que já é um pouco mais antigo, devido às assinaturas de IPS que já são, CVS que já são conhecidos, por exemplo, ou também detectam anomalias, né, do tipo do tráfego para ajudar a mitigar algum tipo de ameaça que possa vir a acontecer com o endpoint. Então isso é parte da solução, né, é parte já da solução de SASE, nossas soluções de e-mail também, que utilizam esse mesmo tipo de engine. Então isso de certa forma traz essa, entre aspas, né, uma tranquilidade no ponto de vista do usuário. Óbvio que para que isso funcione corretamente, né, a configuração, a forma de como isso é implementado tem que ser também feita da melhor forma possível, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, quando vocês fazem algum tipo de trabalho em algum cliente, vocês utilizam as boas práticas que vocês já construíram pelo legado que vocês têm, pelo conhecimento que vocês têm, e a gente sabe da categoria aí da integração, né? E isso faz todo sentido quando você vai fazer uma implementação, né, e quer levar essa segurança. E hoje, né, principalmente com esse crescimento da utilização de IA, seja até mesmo IA generativas ou LLMs, MCPs, enfim, né, a Fortinet também se viu obrigada a ter um produto específico para isso também, né, para garantir uma segurança para esse novo meio, né, essa nova tendência de mercado que são as IAs, né? Então, como que você garante a segurança para as LLMs, né? Como que você fala MCP com outros fabricantes? Então, hoje também a Fortinet tem um gateway para isso, né? Que até chama-se FortiGate AI, né, para ajudar nesse tipo de segurança e ajudar os clientes com isso, né, totalmente integrado com o nosso mundo Fortinet. Então, essas formas ajudam a mitigar e levar a segurança baseado, né, nessa nossa IA já existente há muito tempo e também coisas novas que estão acontecendo aí, né, nesses últimos anos aí, nesses últimos anos que eu digo 2 anos, né, que as coisas estão mudando muito rápido. Cresceu muito rápido, o hype cresceu muito nos últimos 2 anos aí mesmo. Antes a gente até ouvia, né, algumas coisas, mas agora tudo é IA, basicamente. É interessante esse do Forte AI aí, principalmente para esses casos de controle. E aí, obviamente, se eu falar alguma besteira, né, me corrige. Mas
Até porque a gente tem visto, e até um caso que nós estamos discutindo internamente, que é todo mundo tá utilizando IA para alguma coisa, né? E como é que tu vai ter o controle do que o Zezinho tá fazendo com o fulaninho, se ele tá passando para fora os dados, ele tá divulgando ou perguntando com dados de clientes, de empresa. Então, realmente, tu precisa ter um gateway em que tu consiga pelo menos, né, ver ou proteger aquilo que está dentro do teu alcance para evitar maiores questões. Então, é interessante, não conhecia essa. E o importante é, voltando aí, falando do perímetro novamente, né? Ou seja, não adianta esse gateway tá dentro só do castelo, né? Ou seja, o cara, É, beleza, aqui dentro tu não faz nada, quando aí o cara vai pra casa, pega os dados lá e joga sim. em casa, porque lá ele não tem esse controle. Então, por isso, cada vez mais, esses controles fora do perímetro são importantes, né? A gente teve até o caso conversando ali esses tempos com um cliente, que eles fizeram uma auditoria interna e até o operador de máquina lá do torno CNC no chão de fábrica tava lá com um servidor Python rodando porque a IA tinha feito para ele, sabe? Então, cara, não tem, o perímetro é aonde agora? E o problema é que hoje, né, todo mundo roda na sua máquina, por exemplo, esse dia eu tava fazendo teste num Visual Studio Code aqui para poder brincar, né, com algumas questões de cibersegurança e IA. E isso, se for no ponto de vista de cibersegurança, você não está fazendo nada errado na máquina, né? E só que você está abrindo uma porta, né? Se porventura você tiver um code injection ou algo que possa afetar esse teu ambiente, né? Você pode estar comprometendo, por exemplo, o ambiente da empresa, né? Porque dependendo do nível de acesso que você dá, por exemplo, esse Visual Studio Code, o cara tem acesso à tua máquina, né? E não foi um comportamento de um malware, comportamento de uma ameaça, nada disso. É só um software que está aberto e você deixou que alguém pudesse utilizá-lo, né? Então é aí que a gente começa, eu falo que é uma outra visão hoje que nós temos que ter para garantir mais segurança e mais uma vez, né? Tá tudo fora do perímetro, né? O cara tá usando isso na casa dele. É isso que vocês estavam falando. Hoje em dia, para eu criar um servidor com Flask ali, rodando uma aplicação, um prompt que eu mando para uma IA de uma linha. E ele gera toda uma infraestrutura para mim. Então, tá muito acessível, né, para todo mundo e de repente isso tá expondo, porque a pessoa não sabe. Ah, eu quero, sei lá, uma aplicação aqui para controlar. Ao invés de fazer uma planilha aqui para controlar meus gastos, eu vou fazer uma aplicaçãozinha aqui que integra com a API, não sei do que. E às vezes, cara, com 2, 3 prompts, ele faz isso usando uma IA de consumer ali, abre um VS Code, nem precisa, né? E isso de repente está criando, está expondo dados não só da máquina dele, mas de repente dados corporativos, né? E só que a pessoa não tem nem noção de que tá tendo tá fazendo essa exposição, né? Ah, não, pensei que aqui tá tudo certo, né? Então, e isso me remete a outra coisa do ZTNA também, que é uma diferença das VPNs, que é assim, não, VPN é meio binário, né? Ou tu tem acesso ou não tem acesso, né? E no ZTNA eu consigo atribuir tags e níveis de acesso dependendo dessas tags, né? Então, para cada coisa que o tipo de autorização, o tipo de software que o cara tem instalado, que tipo de. Para cada situação, eu consigo fazer uma avaliação de segurança, né? Então, para esse caso, por exemplo, não, ó, LLM, o cara tá rodando um modelo aqui, eu não vou poder deixar esse modelo acessar dados fora, enfim, né? O cara só consegue acessar esse tipo de coisa e tal. E outra questão é que e isso até eu tava vendo ontem uma coisa, né? A gente estava esperando há muito tempo que
há muito tempo não, recentemente, né, os modelos novos de IA, agora, tipo, não existe mais segurança, né? Porque os modelos de IA estão conseguindo invadir as máquinas sem. Só que. E eu acho que isso é mérito dos fabricantes, né? Que nem tu falaste, Sabino, já estão usando IA e estão pesquisando, porque a IA torna muito mais dinâmica, ah, principalmente a pesquisa de vulnerabilidades e torna muito mais rápido, né, a resposta. Então, assim, não é aquele Deus nos acuda que a gente imaginou um mês atrás que a gente ia estar, né? Claro, né? Sempre tem e às vezes assusta e tem uma situação ou outra, né? Mas é interessante de ver que a gente está conseguindo manter algo razoável de segurança, mesmo com a ameaça das IAs que a gente tem hoje, né? Porque a gente, né? Meio aquela coisa de usar a IA contra a IA, né? É legal porque hoje a IA, fala assim, do lado da defesa, né? Uhum. Ela facilitou muito, né? O Godoy que trabalha na parte de Red Team, né? Já conhece bastante. Então, hoje para você correlacionar de forma rápida evento, né? A IA ajudou bastante, né? Porque hoje quem está, por exemplo, num SOC, ele não tem aquele trabalho árduo, né? Para fazer a correlação. Triagem, pegar, ficar olhando log. Tá numa triagem que às vezes era 30 minutos, hoje em 2 minutos tá tudo certo, né? Então, eu falo que a IA hoje ajudou muito nisso, na detecção do comportamento também, né? Nessa correlação. Então, ela aprende o que é normal para cada usuário e consegue identificar o que realmente vai ser anômalo ali, né? Então, Até isso tem ajudado bastante. Pode falar, Godé, fique à vontade. Desculpa, até só um dado para a gente utilizar aqui, só uma pesquisa rápida no Shodan pela porta padrão do Olama Server ali, tem só no Brasil 1.627 expostos A Nossa, de servidor 11434 ali, Olama. 11434 exposta ali sem autenticação. sem autenticação, sem nada. Ou seja, isso daí E, possivelmente alguém subiu um serviço, né? Do Olama, pode ter sido uma IA, pode ter sido. E aí olha, pode ser dentro da empresa também. E o cara nem sabe que aquilo está exposto para o tu, mundo inteiro que pode ser utilizado. tu sabe o que é interessante disso? Porque assim, como é que a gente monetiza um acesso indevido, né? Um hacker, enfim, vai monetizar o cyberataque. Uma vez ele roubava cartão de crédito, né? Ou fazia, sei lá, espionagem industrial, ou, né? Alguma coisa assim. Depois, ransomware. Hoje em dia, de repente, o negócio está em roubar token, né? GPU, token, recurso. Então, tu pode usar todas esses dolhama rodando aí, tu pode inclusive baixar os modelos lá e usar E utilizar. para usar E esses isso tokens, né? utilizando a porta padrão, né? Obviamente, dá para procurar por serviço, por nome de produto especificamente, né? Enfim, não é uma ideia, tá? É só um dado trazido aqui. Tu tá ensinando. Não é esse o intuito. É só dado. Alguém já pode ter tido a ideia, né? Não, com certeza já tiveram. Sim, sim. Hoje um APT, né? Digamos assim, uma equipe de cybercriminosos, digamos assim, pode ter menos pessoas, né? Porque de repente tu desenvolver o command control, tu desenvolver toda a parte de infraestrutura e coisa, porque não é só o cara fazer o malware. Malware é uma pequena parte, né, dessas campanhas do pessoal que realmente quer monetizar, né? Geralmente eles têm toda uma infraestrutura de domínios para phishing, de command control para malware, enfim, para poder fazer esse troço rodar, né?
E hoje em dia, então, com a IA também facilita bastante essa parte de desenvolvimento, né? O cara pode ser o coder lá do- da equipe, né? Aí entraria uma questão jurídica agora. E aí, se na utilização de um desses serviços expostos for, né, descoberto que foi ali uma das portas utilizadas para invasão em outra empresa, quem responde Ah, como mas isso não é responsável? nem só dessas aí. Quer dizer, muita gente usa o Claude, o GPT Sim, para viabilizar uma invasão, né? Ah, mas a questão é se eu expus sem saber aquela porta, né? E alguém utilizou o meu servidor com os meus modelos lá para uma tá, invasão. Eu vou ser responsabilizado? Eu posso ser responsabilizado? Esse é um ponto. Se tu não tem um controle sobre isso, daqui a pouco tu hoje. pode. Claro, de repente a gente não tem ainda dados ou legislação Jurisprudência, específica para esse caso, mas ao meu ver seria análogo a eu tenho um servidor exposto na internet que vai ser usado como proxy como Exato. ponte, né, para fazer um ataque, né? Então cai no mesmo, eu posso de repente ser responsabilidade por negligência ali, mas geralmente não, né? E até provar que não É, foi você, né? Vai ser, exato, é. Sim, vai vai ser perder um uma tempo. falha de segurança interna, né? exato. Uma outra coisa, a gente estava falando aqui de ZTNA, né? Então existe por exemplo, a Fortinet tem o FortiZTNA com, com MS e tal, a parte de cliente. Mas tudo que a gente está falando além do perímetro envolve outras coisas, né? Então a gente estava falando de identidade, né? Então a gente precisa, no caso da Fortinet, teria o Forti Authenticator, por exemplo, né? Para fazer toda essa centralização de identidade, autenticação multifator, né? Garantia de acesso, todo mundo usando a mesma base da verdade ali, até para poder identificar desvios ali, né? Tem a gente tinha comentado o NAC, né? Também que tem alguma coisa relacionada. Mais recentemente, a Fortinet tá entrando muito pesado na parte de DLP, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante, que nem o Pacheco tinha comentado antes, né? O cara vai para casa e agora, né? O que que acontece? Quer dizer, se ele levou dados da empresa para casa, né? Qual que é a relevância, né, de DLP hoje em dia para a segurança das empresas? Eu acho que hoje é essa questão de governança mesmo dos dados, né? Eu falo, um grande déficit mesmo, gap que a gente vê nas empresas é não saber o que tem de dado, né? E como isso deve ser controlado. Como a minha mãe falava isso, né? Como que você vai fazer alguma coisa se você não sabe onde está, né? A gente pode trazer isso para a parte de cibersegurança. É um Dunning-Kruger dos dados. Como é que eu vou proteger um dado que eu não sei se ele existe, né? Então, o DLP, ele vem para ajudar nessas questões. Eu acho que, eu falo assim, ferramentas de DLP existem várias, né? Claro que hoje, as mais modernas, elas tiraram aquele, Trabalho aquele, manual de. aquele trabalho manual e também até mesmo a experiência do usuário, né? Pô, quando falava DLP, putz, a máquina do cara virava uma carroça. Era terrível, né? Ninguém gostava de DLP. Exigia muito recurso on-premises também. Então, hoje, por exemplo, as soluções, né, a Fortinet ela tem DLPs em algumas formas, né? Então, um que é para proteger dados em uso, né, é o FortiDLP, onde a gente consegue ter esse tipo de controle. Então, consigo ver se o dado ele foi classificado previamente. Baseado nessa classificação, você pode criar regras, né, de como ele vai manipular isso, independente de onde ele esteja, né? Um exemplo que eu sempre gosto de falar: se porventura o usuário está em casa, pegou um dado lá confidencial, ele está com acesso legítimo, tudo certo, tudo autenticação, postura, tudo certinho, e ele vai de repente copiar esse arquivo que é confidencial para o Gmail pessoal dele. Né? E ele está na casa dele, como é que você protege? Então a gente consegue, né, através dessa solução, através do SASE também, garantir que isso não ocorra.
Então você começa a ter um controle mais minucioso, né? E não só na parte da classificação do dado, mas o conteúdo dele também, né? Então você consegue, baseado de repente em PII ou PCI, DSS, LGPD, enfim, GDPR. Então, baseado nas regulamentações, você pode ver o conteúdo e dizer se ele vai poder ou não colocar em alguma aplicação SaaS ou se vai poder colocar esse dado numa IA generativa. Isso é muito legal, né? Então, Porque uma vez o cara tinha que ficar criando a expressão regular lá para dizer, tá, isso aqui é um CPF, isso aqui é um cartão de crédito, isso aqui. E era muito trabalhoso. No final das contas, as empresas era dor de cabeça também, porque além de ser uma infraestrutura pesada, que nem tu tinha falado, né? Era trabalhoso e assim, mas eu não tinha me ligado dessa situação, ou enfim, né? Hoje em dia tá muito mais fácil isso, claro, mérito da IA também, né? Mas eu exato. consigo criar uma postura ali, que nem tu falasse, eu vou aplicar um modelo aqui de LGPD, de repente já tá é muito menos tinkering, né? Muito menos é muito mais rápido para eu subir uma solução dessas, né? Isso é menos braçal, né? Então, imagine, É. antes você tinha que ter, para fazer esses regex, fazer tudo isso era, né? Você tinha que ter um conhecimento, uma pessoa técnica para fazer isso. E muito tempo, né? E Porque era muito tempo, muita coisa, muito detalhe, né? e muito falso positivo que acontecia com relação a isso também, né? E em E imagens e coisas, né? Que hoje a gente já tem tecnologias que vão fazer reconhecimento de imagem lá, porque o cara tirava uma foto, sei lá, fazer um print e daí passava, né? Hoje em dia as soluções também conseguem identificar dados de outras maneiras, né? de outras formas, né? E hoje com isso, né, você tem que facilitar, eu falo, a partir do momento que isso se torna fácil, fica mais fácil, na verdade, a governança, né, pro cliente, né, ou para quem tem uma solução como essa. E quando a gente está falando também, né, desse controle, dessa governança, é importante olhar bastante o comportamento, né? Acho que a IA também trouxe bastante esse tipo de cenário, né? Então, através do EBA, você consegue dizer se aquele comportamento do usuário, né, por exemplo, às 9 da noite, ele está baixando uma planilha do Salesforce, né, renomeia para JPEG para colocar no e-mail pessoal dele e ele mandar para outra pessoa, né? Então, esse tipo é um comportamento que não é convencional, se de repente o cara trabalha das 8 às 18, né? Uhum. Então, é algo que hoje é parte da ferramenta, né? Por exemplo, principalmente dessa Forte DLP, né, e que você traz um grande benefício para o cliente, né? De mostrar que, ó, não estamos olhando só o vazamento, mas o comportamento também. E isso faz toda a diferença hoje, né? Principalmente no controle de dados. Aí. Legal. O que tu acha, assim, resumindo, o que tu achas que as empresas, qual que é o que as empresas têm que priorizar para conseguir lidar com dados nesse novo paradigma, né, de o perímetro ampliado, né, o perímetro difuso, né? Aonde que tu acha que as empresas devem começar e onde elas devem mais prestar atenção? Eu acho que uma que eu gostei muito do que o Godoy falou começar lá ao contrário, começar lá da cloud, né? Que hoje levou-se muitas aplicações, workloads para lá e não tem o devido controle, né? Então, para empresas que já têm uma maturidade maior em cibersegurança, né, soluções de KNAP, por exemplo, para fazer o controle da postura da nuvem mesmo, né, CSPM, por exemplo, acho que isso é um investimento que deve ser feito, né? Não é barato, obviamente, independente do fabricante, isso não é barato, mas que é necessário pela quantidade de informações existentes hoje na nuvem e multi-cloud, né? Não pode ser vinculado a um provedor de cloud, né? Mas a todos eles. Acho que isso faz a diferença. Indo para um pouco do lado dos usuários que trabalham principalmente remoto, né? Eu acho que soluções como SaaS e ZTNA, elas são necessárias hoje. De SaaS é interessante porque o mesmo controle que você tem hoje num
on-premise, você pode ter na casa do usuário, né? Então você pode controlar não só a navegação, mas o que ele vai poder ter de visibilidade e controle nas aplicações SaaS, né? Utilizar funções, por exemplo, que não existe hoje em soluções de VPN, né? Soluções de DEM, né? De Digital Experience. Eu falo que se existisse isso na minha época, eu ia estar feliz da vida, né? Para você ter visibilidade de como está sendo a experiência do usuário remotamente. Que não adianta falar assim, vou trabalhar híbrido, mas o cara está te enchendo o saco ali com um chamado, porque toda vez que ele acessa a VPN tá ruim, a conexão tá horrível, né? E a gente não tem como mensurar isso, né? Então, soluções de DEM hoje, que são parte principalmente de soluções de SaaS, você consegue ter a visibilidade de como que está a qualidade da conexão, como que está o acesso à aplicação, como é que está o ponto de presença. Então, isso te dá subsídio para identificar, o usuário, fica mais perto do teu access point, que você está a 200 metros do seu access point, por isso que a tua conexão está ruim. Né? E isso é algo que quando você está dando suporte, você não tem. Aí você sempre, até chegar nesse troubleshooting aí, nesse diagnóstico, vai um tempo, né, medonho. Ainda mais com o usuário remoto, né? Ainda mais com o usuário remoto, né? Eu acho que, né, funções de CASB, de SSE, eu acho que são importantes para esses usuários que estão remotos. Você começa a trazer aquela segurança que existe no ambiente on-premises, né, para o ambiente remoto. E começa a ter visibilidade de tudo aquilo, controlar seus dados, né, com funções de DLP também. Acho que esse tipo de investimento ele se faz necessário hoje. Se as empresas não têm condições de ter funções, de ter soluções como SaaS, pelo menos, né, um ZTNA hoje ele se faz necessário, como a gente conversou no começo aqui, né? Então, olhar pelo menos a postura do que ele vai acessar, por exemplo, através da VPN. Isso é importante porque senão você evita de levar algum tipo de ameaça para dentro da rede, né, através da VPN. Acho que isso faz todo sentido. E eu acho que funções hoje, independente, né, funções de automação, acho que isso é importante também para orquestrar principalmente a resposta, né, e diminuir o MTTR, né, esse acho que é um ponto chave, principalmente para quem trabalha com SOC. Vocês, por exemplo, que fornecem, né, um serviço de SOC para as empresas, então diminuir isso traz um benefício gigante para as empresas, né? Então, que eu diria que são os principais investimentos, né? Um SaaS, um ZTNA, um controle de cloud através de CSPM ou até mesmo de KNAP, e isso vai trazer um pouco mais de controle, um pouco mais de visibilidade e segurança, principalmente para as empresas, né? Sabino, eu quero deixar então um espaço aqui para te falar quais são os teus projetos agora. Então, tu estava falando que tu ainda ministra cursos, tu tens projetos ou redes sociais, enfim, né, o espaço é teu para te colocar teus contatos ali ou falar o que tu tá vendo agora pessoalmente para o futuro aí. Legal. Bom, profissionalmente, né, eu falo que a gente está numa profissão que é enxugar gelo, então a gente acha assim, né, mas há uns 5 anos atrás eu falava assim, tá bom o jeito que a gente já conhece, mas as coisas só têm piorado, né, cada 6 meses a gente precisa ter um refresh monstro, e aí 6 meses já é muito tempo também. Então, vou continuar trabalhando na área, né, estou na Fortinet como SE hoje. A Fortinet tem muito produto, então a gente não sabe tudo, mas temos um grande suporte dentro da casa que nos ajuda em várias questões. Vou continuar, né, nesse ano dando aula na pós-graduação. Estou dando aula na pós-graduação aqui também na PUC em Curitiba. Então ainda trabalho um pouco nessa parte acadêmica. E agora estou construindo um treinamento de arquitetura para pós também da Hackwano, arquitetura em NetSec. Então, vai ser uma parte de especialização, né, dentro da pós.
E aí a parte pessoal mesmo é mais curtir meus filhos, né? Tô com 2 filhos aí, que um de 7, outro de 5, então curto bastante eles, assim. Depois que você tem um filho, tua vida muda 300%, né? Para melhor, para mim foi muito melhor. Te dá muito mais valor em outras coisas. Virou centro de gravidade ali, né? Exato, vira mesmo, né? E apoio muito, né? Tanto uma coisa que eu gosto muito de falar, que foi minha trajetória, né? Não falei no começo, mas eu fui muito apoiado no começo, né? Então, antes de eu entrar na área de tecnologia, eu fiz o Senai. O Senai me tirou do ambiente promíscuo e me deu subsídio para ser, por exemplo, o profissional que eu sou hoje, pelo fato de dar oportunidade mesmo de conhecimento, um conhecimento com qualidade, com 14, 15 anos, né? E isso fez toda a diferença na minha trajetória. É algo que eu retribuo hoje ajudando pessoas pela internet, né? Eu ajudo, sem ganhar nada, ajudo muita gente pelo Instagram, né? Cara que quer entrar na área, com certificação. Ali no meu Instagram eu falo assim, são coisas básicas que a gente faz ali. Mas eu falo, por trás das cortinas acontecem bastante coisas, assim. E ainda bem que tem a oportunidade de ajudar essas pessoas aí. Então isso me satisfaz, né? Algo que pra mim, falo, não ganho nada, mas eu ganho. Às vezes é um presente, às vezes eu quero desistir de tudo. Falo, putz, enche o saco, tem um monte de cara que não faz nada, só enche teu saco. Mas sempre tem alguém que vem e fala, putz, cara, obrigado. De certa forma você conseguiu me ajudar na mudança de vida, enfim. Então pra mim isso vale todo o real, né? Toda essa conversa que a gente tem aqui hoje. Esses SESI, Senai, Sesc às vezes o pessoal esquece, mas nossa, eu de adolescente também fiz vários cursos nesses institutos e são geralmente cursos acessíveis, né? E muito relevantes, realmente, cursos técnicos, né? Para já começar. Então são muito produtivos. É interessante sempre dar uma olhada, ver o que tem disponível, né? Exato. Realmente. E na época que eu fiz era gratuito, né? Então, 14 a Então. 16. Eu acho que tem muitos cursos gratuitos também, né? Conhecimento que eu falo, fiz engenharia depois. Uhum. Conhecimento prático. Putz, fiz engenharia, tipo assim, levei de uma forma muito tranquila, porque toda a parte prática que eu aprendi em eletrônica, fiz eletrônica, na engenharia eu comi com farinha, assim, eu falo de tão bom que era o ensino naquela época, assim, era impressionante. Legal. Bom, Sabino, eu queria agradecer muito aqui a tua participação, foi muito legal. Eu espero que no futuro a gente possa fazer mais uma edição, né? Tem muito mais assuntos para a gente conversar, né? Que nem tu falou, se for só pela Fortinet, tem produto que não acaba mais. E eu tô ansioso para te encontrar pessoalmente também, né? A gente tomar uma cerveja, fazer um negócio aí também. E, cara, muito obrigado. E eu já vou encerrando aqui, então vou agradecendo também ao Pacheco e ao Anderson. Convidar para quem está nos ouvindo para nos seguir em todas as redes sociais pelo got_shell, @integrasul.com.br é o e-mail, e todas as redes sociais got_shell. Tá? Abraços e até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, até mais. Pessoal.